Você já ouviu alguém dizer que só pode pregar o Evangelho quem tem diploma de teologia? Será que isso é mesmo bíblico? Hoje eu vou te mostrar, com base na Palavra de Deus, por que você não precisa ser formado em teologia para anunciar as boas novas de Cristo. Se você sente no coração o desejo de pregar, mas acha que não é capacitado, esse vídeo é para você. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos entender o que realmente habilita alguém a pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, não é necessário ter formação em teologia. Ao longo da história do cristianismo, Deus tem usado homens e mulheres simples, sem formação acadêmica formal, para anunciar o Evangelho com poder, autoridade e eficácia. A ideia de que apenas aqueles que cursaram teologia podem pregar é, muitas vezes, fruto de uma compreensão limitada do papel do Espírito Santo na vida do crente e da missão que foi confiada a toda a igreja, e não apenas a uma classe de especialistas. 1. O Evangelho é revelado pelo Espírito, não por diploma. O próprio apóstolo Paulo, embora tivesse formação aos pés de Gamaliel, Atos 20, 2-3, afirmou que o Evangelho que ele pregava não foi aprendido em escolas humanas, mas recebido por revelação de Jesus Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11-12. Esse princípio mostra que a autoridade para pregar não vem do conhecimento intelectual, mas da revelação espiritual. Muitos que possuem diplomas e títulos acadêmicos podem não ter um chamado real para pregar, enquanto outros, sem qualquer formação formal, têm suas bocas abertas por Deus e anunciam com poder e simplicidade as verdades eternas. 2. Jesus chamou pessoas simples. Quando Cristo escolheu seus apóstolos, ele não recrutou os doutores da lei ou escribas mais eruditos. Em vez disso, chamou pescadores, cobradores de impostos e outros homens simples, desconhecidos da elite religiosa. Pedro, Tiago e João, por exemplo, eram pescadores sem instrução formal. Após a cura do coxo na porta do templo, os líderes religiosos ficaram admirados com a ousadia de Pedro e João. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4:13. O que fazia a diferença não era o nível de instrução deles, mas a comunhão com Jesus. É isso que capacita alguém a pregar: estar com Cristo, conhecer sua palavra e ser cheio do Espírito Santo. O mandamento de pregar é para todos os crentes. A ordem de Jesus em Marcos 16:15 é clara: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse mandamento não foi dado apenas aos apóstolos ou a futuros teólogos, mas a toda a igreja. Em Atos 8:1, quando a igreja em Jerusalém foi perseguida e os crentes foram dispersos, os que foram espalhados não eram os apóstolos. E o que eles fizeram? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8:4. Ou seja, homens e mulheres comuns, sem qualquer cargo oficial ou formação teológica, pregavam com ousadia. Felipe, o evangelista, era apenas um dos 7 escolhidos para servir às mesas. Atos 6:5. Mas foi usado por Deus para pregar em Samaria com sinais e maravilhas. Atos 8:5-8. Quarto, o Espírito Santo ensina e guia Jesus. Prometeu que o Espírito Santo seria o verdadeiro mestre de seus seguidores. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Isso mostra que o aprendizado do Evangelho não depende exclusivamente de um curso ou faculdade, mas da ação do Espírito de Deus, que ensina, ilumina e capacita os crentes a entenderem e transmitirem a verdade. Além disso, Paulo disse: a nossa capacidade vem de Deus.
segundo Coríntios 3:5. Essa capacidade inclui tanto o conhecimento espiritual quanto a ousadia para anunciar a palavra. A simplicidade da mensagem. O Evangelho não é uma mensagem complicada, que exija doutorado para ser compreendida. Pelo contrário, é uma mensagem simples, de salvação pela fé em Cristo, acessível a todos. O próprio apóstolo Paulo disse: "Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado." 1 Coríntios 2:2. Isso não quer dizer que estudar seja errado ou desnecessário. A Bíblia encoraja o conhecimento e o crescimento. 2 Pedro 3:18. No entanto, o estudo não substitui o chamado, a unção e o testemunho pessoal. Muitos tentam complicar o Evangelho, mas a essência da mensagem é clara. O ser humano é pecador, precisa de arrependimento, e a salvação é gratuita pela fé em Jesus Cristo. 6. O fruto confirma a pregação. Jesus ensinou que se conhece a árvore pelos frutos. Mateus 7:16-20. Uma pregação pode ser teologicamente refinada, mas se não gera arrependimento, conversão e transformação de vidas, é apenas discurso. Em contrapartida, quando uma pessoa simples, mas cheia do Espírito Santo, fala do amor de Deus com sinceridade, os corações se quebrantam, vidas são alcançadas e o nome do Senhor é glorificado. O poder da palavra não está no pregador, mas em Deus, que confirma a sua mensagem com sinais que seguem os que creem. Marcos 16:20. Você já sentiu vontade de pregar, mas ficou com medo por não ter formação teológica? Conta aqui nos comentários como foi essa experiência. Vamos conversar sobre isso. Conclusão. A formação teológica pode ser útil para aprofundar o conhecimento bíblico e organizar melhor o ensino nas igrejas, mas não é requisito para pregar o Evangelho. O verdadeiro chamado e autoridade vem de Deus, e Ele tem prazer em usar vasos humildes, para que a glória seja dele e não dos homens. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, o Evangelho tem avançado nas mãos de pessoas comuns que, mesmo sem formação formal, foram chamadas cheias do Espírito e dispostas a obedecer. O mais importante é estar com Cristo, viver o Evangelho e anunciá-lo com fé, amor e verdade. Afinal, quem capacita não é o diploma, é o Espírito Santo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Thessalonians 5:24. Agora que você viu que não é o diploma que capacita, mas sim o Espírito Santo, eu quero te perguntar: o que te impede de pregar hoje? Deus chama pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se você conhece alguém que acha que não pode pregar por não ter um título, envia esse vídeo para ele. Que Deus te use poderosamente, porque o chamado não depende de um certificado, depende de obediência e fé.